Pastor Elias, faça isso. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glórias a Deus. Gente, que lindo, festa linda demais. São 8 anos dessa igreja que tem marcado com a presença de Deus, com a graça e com poder. Que Deus abençoe a vida de todos de uma maneira poderosa. Eu tenho certeza que a sua chegada aqui, ela não é em vão no Senhor. Tu chegou até aqui e vai sair daqui com a sua bênção nas mãos. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Quero externar minha gratidão à vida do pastor Eliel. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, missionária Luciene. Acertei aí, ó. Que isso? De novo? É Luciene. Luciane. Aí, tá vendo? É competição isso aqui, hein? Para acertar o nome da... Deus abençoe a vida de todos, aos ministros que aqui se encontram. Deus abençoe de uma maneira poderosíssima. Pastor Gilberto, que honra, meu Deus, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Felipe, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Minha esposa, essa linda mulher, pedi a Deus uma esposa, aí Deus foi lá e me deu um anjo, né? Para você ver que Deus, ele é tão fiel na minha vida. Deus abençoe, te amo muito. Abra sua Bíblia no tema. Júnior, Deus abençoe. Ele disse que viria, não é que ele veio, rapaz? Deus te abençoe, tá? Poderosamente, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, vamos ler apenas os versículos 7 e 8, com ênfase no 8, que é a base do tema dessa festividade maravilhosa. Em nome de Jesus, amém? Maravilha. Eu acho que não tem nem como mais suar aqui, né, gente? Não tem como suar mais não, né? Geladinho, gente, coisa boa. Maravilha. Quem achou o texto, diga eu achei. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8, para finalizarmos. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu. Pode se assentar, por favor. Queridos, quem me ouve, diga amém. Repitam comigo, por gentileza. Eu escolho ser fiel. Bem mais forte, vamos lá. Queridos, fidelidade não é algo que é construído por um momento ou até mesmo por um período de tempo. Pelo contrário, é uma decisão pessoal que é onde temos cada dia e extremamente constante. Contrapartida, somos desafiados, aos pastores e líderes que aqui se encontram, somos desafiados a cada dia a escolhermos entre ser fiéis a Deus ou ceder às tentações deste mundo. Isso mostra que fidelidade, meu amigo William, Rodrigo, que fidelidade não é somente apenas questões de palavras. Isso vai muito mais além do que isso. Fidelidade aqui trata-se de um compromisso contínuo, uma responsabilidade. Porque até então, mesmo diante das dificuldades, nós somos cada dia mais desafiados a entender entre aquilo que o mundo dá e aquilo que Deus ele oferece,
eu escolho ser fiel. Quando se trata de escolher ser fiel, pastores, igreja do Senhor, isso mostra para nós que a fidelidade, ela entra no nosso quesito e no nosso caráter. Por isso que eu separei aqui alguns exemplos, tanto de homens e mulheres que decidiram ser fiéis, mesmo diante de provas e desafios, e mesmo diante de dificuldades. Acredito que se eu mencionar alguns aqui, possa parecer familiar para uns. Eu vou falar sobre um homem chamado Sigmund Freud, um dos pais da psicanálise, ou melhor dizendo, o pai da psicanálise. É interessante aqui que em uma das suas obras, ele traz uma paráfrase moderna, e nessa paráfrase moderna, ele traz numa das suas obras sobre introspecção, autoanálise e a importância de fazer conteúdos inconscientes na consciência. Ele diz uma frase maravilhosa, pastor Gilberto. E sabe qual é a frase quando ele se denota com fidelidade? Ele diz o seguinte, que para nós sermos fiéis, precisamos primeiro ser honestos com nós mesmos. E isso traz um bom exercício para nós. Entenda uma coisa. Segundo, um dos homens chamado Epiteto. Epiteto, ele é um filósofo estoico, que antes ele era escravo de Epafrodito. Não o Epafrodito que foi cooperador de Paulo, tá, gente? Mas ele foi escravo de Epafrodito, que foi um dos governantes de Nero, um dos que trabalhavam para Nero. E na sua escravidão, quando Epiteto, por sua vez, conseguiu a sua condicional, ele trouxe 3 requisitos sobre fidelidade. E ele não era cristão, gente. Ele trouxe 3 quesitos, 3 conceitos sobre fidelidade. Quais são? Primeiro, fidelidade a si mesmo. Sabe o que ele diz, pastores, igreja do Senhor? Para eu ser fiel a mim mesmo, eu não preciso mudar para agradar ninguém. Eu sei, vai dobrar um pouquinho glória ou vai parar, mas vamos lá. Vou continuar. Segundo, ele diz o seguinte, Epiteto, ele diz o seguinte, quando ele foi solto, ele falou: se você deseja ser bom, comece primeiro a acreditar que é possível, que quando o mal vier, nós possamos resistir a ele. O segundo conceito que Epiteto dá sobre fidelidade é fidelidade com os outros. Ele diz que quando nós entendemos que somos fiéis a nós mesmos, nós conseguimos também ser fiel ao outro. E o conceito de fidelidade aqui, para você perceber que não é só palavras, é ação. Porque uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é eu exercer fidelidade lá fora. E olha interessante isso aqui. O terceiro conceito, ele está dizendo, ele não é cristão, gente. E ele diz, fidelidade a Deus. Qual é a ideia de fidelidade a Deus? Ele falou assim, ó: a partir do momento que eu acredito que eu sou fiel a mim, fiel aos outros, eu entendo que o que é divino, isso aqui é para você entender e dar glória agora. Eu entendo que aquilo que é divino, aquilo que é grande, ele entende dos meus conceitos e me dá recompensa daquilo que eu acredito. Agora, um dos pais da igreja, chamado Policarpo de Esmirna, isso aqui é muito lindo. Gente, Policarpo de Esmirna, ele tinha total escolha na época. Ele estava, Felipe, já pronto para ser queimado vivo. Agora, por gentileza, desenhe uma cena de um homem com uma pilastra no meio, amarrado, cheio de lenhas, e justamente pessoa dizendo: queima esse herege, queima esse homem. Até que um governante chega e diz assim, ó: escolha agora, ou você nega a Jesus e você fica vivo,
ou você continua com ele e você vai ser queimado. Sabe o que Policarpo de Esmina falou, pastor Gilberto? Isso aqui é lindo. Ele diz: há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me abandonou e me fez mal. Ele decidiu ser fiel. Atanásio de Alexandria foi considerado como um dos homens mais perturbadores na época bizantina. E sabe o que ele fez? Ele foi contra o docetismo e o dualismo na época. Que na época, pastores, era de muita influência. E qual era a ideia? A ideia aqui, meu amigo Felipe, igreja do Senhor, é atingir a mente do povo. Se não dá para eu forçar na mão, eu vou forçar na mente. Aí sabe o que ele compartilhou? Ele diz o seguinte: vocês dizem que Cristo não veio em carne, mas a Bíblia me afirma que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele simplesmente diz assim, ó: se vocês negarem, vocês vão ter comida, vocês vão ter bebida, vocês vão ter tudo. Atanásio de Alexandria diz: eu posso não ter nada disso, mas eu escolho ser fiel. Isso aqui é para quem é fiel, gente. Agostinho de Hipona, pastores, ao combater o pelagianismo. Alguém consegue repetir? Pelagianismo. Elias, o que é isso? Pelagianismo é uma doutrina teológica cristã naquela época, dado por Pelágio no século 4 a 5. E o pelagianismo, ele emprega 3 conceitos que negam a veracidade de Jesus Cristo. Porque Pelágio, uma vez que ele ouvia a palavra de Deus e ouvia a questão do apóstolo Paulo, ele começou a questionar e dizer: isso não é de Deus. E sabe o que ele dizia? Ele dizia pelo menos 3 coisas. Ele falava assim, ó: a negação do pecado original. Qual é a ideia? O pecado veio em Adão, permaneceu em Adão. Depois de Adão, todos nós somos puros e não precisamos de nada. Segundo, a graça como auxílio. Sabe o que esse homem disse, gente? Que a graça de Deus, ele apenas serve só para ajudar, para a gente ganhar coisas, mas ele não é apto para salvar. Terceiro, ele diz que a salvação por mérito, a salvação somente vem por boas obras e esforço pessoal, mas não depende da graça de Deus. Isso que me chamou a atenção. Mas sabe o que Agostinho de Hipona diz? Esse Pelágio disse isso? Disse. Qual é a sua afirmação e defesa da fé? Ele diz o seguinte: fala para ele que o pecado se originou em Adão e permanece em nós até hoje. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque por um homem adentrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Porque Agostinho de Hipona entendia: se não está escrito aqui, eu não acredito. Aí ele diz assim, ó: a graça é somente um auxílio que facilita as ações. Ele diz: a graça não é auxílio para ajudar nas ações. Tito capítulo 2 me afirma totalmente diferente. Porque a graça se manifestou. Eu pensei assim: se eu falar isso aqui, a igreja vai dar glória. Mas vamos lá. A graça se manifestou. O quê? Trazendo salvação. Terceiro, salvação como mérito. Ele diz que a partir do momento que você está na terra e você não tem pecado, você não precisa de salvação. Aí Agostinho de Hipona diz: João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Dobra o seu glória a Deus aí, vai. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creu em Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está aqui neste lugar.
Qual é a ideia disso, gente? Agostinho, quando o Pelágio, ele disse assim, ó: ah é, Agostinho, você está errado. A última frase que ele diz é: ah é? Ele pegou a escritura, colocou no peito e diz assim, ó: eu posso até estar errado, mas que eu erre com a escritura no meu peito. Qual é a ideia dele falar isso aqui? É que eu sou totalmente 100% dependente daquilo que está escrito aqui e não o que os outros falam. Abrindo, isso aqui vamos ver se você vai dar glória agora. Abrindo parênteses, para de acreditar no que os outros dizem. Se Deus não falou aquilo e nem confirmou aquilo que Ele está dizendo. Já tem 2 mãos levantadas ali, 3 mãos levantadas. Deus está dizendo: a última palavra não pertence a homem, não pertence a médico, não pertence a escritor. Isso, dobra glória a Deus. Não pertence a historiador. Pertence a quem? Pertence a Ele, a Ele, a Ele. Oh meu Deus. Talvez alguém questione, mas Elias, você deu exemplo de filósofos, você deu exemplo de pais da igreja, mas será que tem exemplos na Bíblia que homens, eles se tornaram fiéis mesmo em meio às dificuldades? Tem. Quem se lembra de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 22? O que Noé fez? Ele construiu uma arca, aonde todo mundo estava dizendo: ele é maluco, ele é doido. Aí o povo que chamou ele de doido disse: eu quero entrar nessa arca, Noé. Noé, ele teve todas as possibilidades de não acreditar. E por que ele acreditou? Porque ele escolheu ser fiel. Não, vou mais uma para ver se a igreja dá glória. Quem se lembra de Daniel? Daniel decidiu, capítulo 1, versículo 8, a não se contaminar com os manjares do rei. O que ele fez? Tem especiarias, tem muita coisa boa, mas eu escolho o que? Ser fiel. Ninguém se lembra de José, gente. José foi vendido como escravo. E o que aconteceu com ele? Ele foi fiel, mesmo sendo injustiçado. Aonde? Na casa de Potifar. A mulher de Potifar olhou para José e falou: meu Deus, que homem bonito, venha se deitar comigo. Ele diz, capítulo 39, versículo 9: como pois eu cometeria tamanha atrocidade em pecar também contra Deus? Em outras palavras, ele permaneceu ser. Jeremias, que pregava sozinho, teve momentos que ele colocou até mesmo algo no seu pescoço. Só que em meio a tantas coisas que ele poderia escolher, ele poderia não querer mais ser profeta, ele poderia nem mesmo entrar em lugar nenhum, ele poderia: não, deixa eu permanecer aqui em Anatote. Ele falou: não. O próprio Deus chamou ele e disse assim: ó, vai, porque eu sou contigo, Jeremias. Aí Jeremias chegou um momento que queria parar, pastores. Mas sabe o que aconteceu? Eu não vou parar não. Porque quando eu pensei em parar, a palavra veio no meu coração. Pensei que tu ia dar glória, dobrar a glória a Deus, mas tudo bem. A palavra veio no meu coração e o quê? E ardeu nos meus ossos. João Batista, gente, entenda, ele pregava nos desertos dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que aconteceu? A proposta era: João Batista, se você parar de pregar, nós não te odiamos mais. Mas se você continuar pregando, vai ter alguém que vai querer a tua cabeça. João Batista olhou e diz: eu prefiro perder a cabeça, mas eu escolho ser fiel. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Me ajuda no microfone aí. Deus está dizendo para alguém: escolha ser fiel. Ainda que o mundo tente falar o contrário, escolha ser fiel. Agora isso aqui, meu irmão, se tu não levantar da cadeira para dar glória por ti, esse personagem, esse homem, se você não glorificar, tá mal. Quem se lembra de Jesus?
Ah, isso aqui é para tu pegar agora. Quem se lembra de Jesus, Felipe? O que aconteceu? O próprio apóstolo Paulo diz: esse aí eu faço questão de falar. Ele foi fiel no começo, ele foi fiel no meio, ele foi fiel no final, e ele foi obediente até a morte de cruz. Você pode repetir bem forte: eu escolho. Mais forte: eu escolho. Vamos treinar uma coisa aqui para você entender. Quando eu falar uma palavra, no final você vai dizer: eu escolho ser fiel. Pode ser? Vamos ensaiar? Então vamos lá. Enquanto muitos buscam fama, enquanto os outros vendem verdades, quando o caminho fica estreito, quando alguém diz para você parar, quando alguém diz para você parar de adorar, quando o mundo está em crise, eu escolho. Quem é fiel está manifestando no glória. Quem é fiel está se manifestando no aleluia. Independente da dificuldade, seja fiel. Tem pessoas aqui que estudam e sabem do que eu vou dizer. Tinha duas meninas que pregavam, e elas pregavam fervorosamente, pastor Gilberto. E sabe o que aconteceu? Todas foram presas, as duas. E dizia: a proposta é essa: se vocês pararem de pregar esse Cristo aí, vocês ficam vivas. Mas se vocês pararem, se vocês não pararem, vocês vão ser mortas. Sabe o que aconteceu, pastor Eliel? Você acha que elas escolheram isso? Não. Elas falaram: faz o seguinte, eu fico com a alternativa A. Eu não vou parar de falar de Jesus. Não. Elas receberam mais uma proposta. Sabe o que é? Então eu vou pegar essa Bíblia de vocês e vou queimar. Aí vocês escolhem: ou eu queimo a Bíblia, ou eu queimo vocês. Sabe o que elas escolheram? Nos queime, mas a palavra... Não. Isso aqui é para tu glorificar mais forte, gente. Sabe o que eles fizeram? Quando elas foram queimadas, o fogo estava começando a arder, pastores. Ao invés, pastor Deliel, delas dizer: ai, tá doendo, tá queimando, elas disseram: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Alguém diz: como é que pode alguém morrer por esse livro? Elas disseram: não, a gente não está morrendo por um livro qualquer, meu amigo Júnior. A gente está morrendo porque a gente escolheu ser. Nesses 8 anos da igreja, o que nos trouxe aqui? Será que foi a força que te trouxe aqui? Ou será que foi o prestígio? Não, né? O que te trouxe aqui é a sua fidelidade. Agora, de todos esses exemplos aqui, a pergunta que eu faço para todos nós, porque eu me incluo nisso, é o seguinte: o que a Adeleque escolheu esses 8 anos? Ah, gente, nós falamos aqui o tempo todo. Vou repetir de novo, Ó, tem gente aqui ligado, vamos lá de novo. Eu vou fazer uma pergunta e todos respondem em alta voz, vamos lá. Nesses 8 anos, o que a Adeleque escolheu? Porque o Eterno nos... Eu peguei essa... Eu tava doido para falar essa frase aqui, porque o pastor Eliel tava falando, eu falei, vou falar isso aqui para ele entender. Então entenda, gente. Mediante a tudo isso, e a todos esses profetas, a todos esses homens que escolheram ser fiéis,
É aqui que nós vamos entrar na base do texto. E qual é a base? É uma igreja que permaneceu fiel. É uma igreja que escolheu de fato ser fiel. Mas talvez você pergunte, mas Elias, onde é que está essa parte que eles escolheram ser fiel? Calma que você vai ver. Vamos analisar a estrutura do texto. Nos capítulos 3, dos versos 7, é a introdução à carta de quem fala. Nos versos 8 é a declaração profética, que é onde tem porta aberta, pouca força, e guardaste a minha palavra. Versos 9 a 10 fala de promessa de honra. E versos 11 a 13 é o chamado para a perseverança. Porém, o que vamos trabalhar não é os versos 10 a 13, não é os versos 9, somente 3 versos 7 e os versículos 8. Tá bom? Então vamos lá. Gente, entenda uma coisa. Filadélfia era a mais jovem das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Ela foi fundada aproximadamente em 189 a.C. E ela é situada na principal rota comercial romana, tá? Ou seja, ela é muito bonita. E por ser uma via e uma rota comercial, ela tinha duas coisas. Quantas coisas? Quem está aqui? Quantas coisas? Primeiro, ela tinha um solo extremamente fértil, pelo fato do local ser um local vulcânico. Ou seja, o solo dele é um solo extremamente vulcânico. Isso faz com que o local seja extremamente fértil. E vocês vão entender o porquê. E segundo, gente, o local tinha terremotos. Repita comigo, terremoto. Por que tinha terremoto? Porque o local ele era localizado numa falha geológica. O que é uma falha geológica? Um local onde era propenso tremer a terra, sacudir a terra. Nesse local, para vocês terem uma noção, fala o Joseph, John Fox, eles falam muito isso. Aonde eles falam que essa terra, por tremer bastante, ela foi reerguida várias vezes. Porém, em 17 depois de Cristo, ela foi reerguida por Tibério César. Qual é o nome dele? Tibério César, olha interessante, gente. Ele fez 3 coisas em Filadélfia. Primeiro, ele isentou o povo de impostos. Segundo, ele investiu dinheiro para que a cidade fosse reerguida. Agora, peraí, gente. Se você olhar na historicidade, inclusive John Fox, no livro dos Mártires, ele diz que Tibério César era um dos homens mais carrascos daquela época, gente. E para você ter uma noção, a infância dele já foi uma infância conturbada. Porque o seu pai, chamado Tibério Cláudio Nero, ele simplesmente perdeu o seu posto. A esposa de Tibério Cláudio Nero, ela traiu ele com Otaviano. Então, peraí, a infância dele já foi conturbada. Ele nasceu um menino amargo, nasceu um menino sem amor, sem nenhuma compaixão. Agora eu te pergunto, como é que ele cedeu, pastor, dinheiro para reerguer? Pergunte para mim por quê? Porque quando Deus manda... Não, vou repetir de novo, pensei que o povo ia dar um glória. Porque quando Deus manda, até quem tem coração amargo entenda isso aqui. Lembra que eu falei para os senhores que tem 2 coisas? Primeiro, o solo vulcânico. Por que é o solo vulcânico? Alguém já parou para pensar isso aqui? É muito simples. O que fazia o solo ter tanta fertilidade a ponto da plantação de uva ser um cultivo daquela época? É muito simples, gente. Porque, a quem sabe, o solo vulcânico, ela é baseada nas erupções vulcânicas, cinza, lava. E quando ela entra em contato com a água, ela se torna um solo duro, porém fértil. Por que é fértil? Porque nesse solo, gente, nesse solo tem ferro, magnésio, potássio, fósforo e cálcio. Ou seja, o que fazia o local ser fértil? É por conta disso. O que fazia frutificar? Era por conta do ferro. E por que o ferro? Porque o ferro produz energia na planta. E é essencial para a fotossíntese, ou seja, a mudança. Em outras palavras, representa força para o cristão fiel. Agora, peraí. Qual é a ideia do vulcão entrar em erupção, gente?
Alguém aqui já pisou numa lava? Ou já viu alguém pisando, ou alguém já tentando chegar num local vulcânico? Você vê que só de se aproximar é muito quente, né? Agora para pensar, aquilo que vem para destruir, vou de novo. Aquilo que vem, pastores, para destruir, se torna solo fértil. Se torna solo fértil para crescer. Ah, não. Me ajuda aí, eu vou simplificar. Por que o fósforo, o ferro e magnésio? É muito simples. Ferro significa força espiritual. Magnésio, luz e revelação. Isso no espiritual. Potássio, equilíbrio e resistência. Por quê? O fiel vence as pragas da alma: dúvida, medo e tentação. Fósforo, raízes profundas. Primeiro Adeleque cresceu para baixo. A irmã ali vai pegar de pé. Vou de novo. Primeiro Adeleque cresceu para baixo, criou raízes embaixo, para depois o quê? Começar a expandir. Ah, não. Eu vou aproveitar que tem mão levantada aí. Aproveita para você pegar de pé também. Se prepare, tem crescimento para a tua casa. Tem crescimento para a tua família. Satanás pensou, eu vou jogar lava para queimar. Mas Deus está dizendo, a minha alma, a minha água, ela vai entrar na lava. E o solo que é para queimar vai frutificar. É a primeira. Segure na mão de alguém aí, desse crente ligado aí, pentecostal. Segure na mão dele e diga: o que vem para queimar vai perder as forças, porque o que vem para te atingir vai perder as forças. Se prepare, independente se Satanás queira ou não, a Adeleque vai. Já tem um que pegou de pé, já tem dois que pegou de pé, opa, cadê? Quem mais aí? Já tem três lá que pegou de pé. A Adeleque vai crescer, porque aonde Deus pisa o seu pé. Cálcio, estrutura e caráter. Vou falar. Para o crescimento acontecer, força espiritual, luz e revelação. Qual é a ideia da luz e revelação? Não é qualquer um que cresce com você. Eu sei, parou, glória, né? Não é qualquer um que vai estar contigo em qualquer jornada. Por quê? Porque quando Deus quer fazer alguém crescer, Ele seleciona quem anda com você. Elias, como assim? Tu tá jogando em direta? Não, é Bíblia. É só você olhar. Paulo, ele só deu certo com Silas. Porque se fosse Paulo e Marcos, Marcos estaria temeroso na prisão. Mas só que quando veio Silas, ao invés de gritar de medo, ele diz: vamos cantar e vamos adorar. Mais uma vez eu afirmo, nem todo mundo vai crescer junto com você. Segunda coisa, qual é a ideia aqui? Equilíbrio e resistência. E fósforo, raízes profundas. E cálcio, estrutura e caráter. Qual é a ideia? Quem cresce sem caráter fica homens ou mulheres arrogantes. Qual é a ideia de caráter? É eu ser quem eu sou aqui e eu ser quem eu sou lá. Vocês vão descobrir por que isso aqui. Vamos para o texto. Capítulo 3, versículo 7, o que o texto diz? Ao anjo da igreja que está o que, igreja? Ué, parou? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está o quê? A palavra aqui, anjo, é angelos no grego, que significa mensageiro.
ao mensageiro que está em Filadélfia. Filadélfia vem de 2 vocábulos gregos: philos, adelphos. Philos, amor, adelphos, de irmão ou fraternal. Amor fraternal entre 2 irmãos, que na historicidade é Eumenes e Átalo II. Agora, para vocês entenderem, ele se apresenta para essa igreja em 3 coisas. Quantas coisas? Vamos lá, quem está com a Bíblia aberta vai entender agora. Ele diz, isso diz o que é o quê? Santo, verdadeiro e que tem a chave de... Mas a primeira coisa que ele fala é ao anjo da igreja que está. A palavra está ali no grego é en. En significa tempo presente ou agora. Qual é a ideia? Deus não fala quem está ausente. Deus fala quem está presente. Ah, mas se eu gostaria que fulano de tal ouvisse. Não, é você que tem que ouvir. Se fulano de tal veio, se preocupa não, ele vai vir amanhã. Mas o que Deus tem para falar contigo, remandaraia, estou sentindo ele aqui. Eu queria que a Dona Maria tivesse, ela não está, porque ela vai vir amanhã. Agora você que está aqui vai ouvir, porque Deus fala com quem está aqui. Aí ele diz, ele é santo. A palavra santa aqui no grego é hagios. Hagios significa extremamente santo. Segundo, repita comigo, verdadeiro. Mais forte, porque essa igreja dela é que é linda. Fala. A palavra verdadeira aqui é aletinos. Agora olha interessante, gente. Quem aqui gosta dos originais vai entender que essa mesma expressão, pastores, igreja do Senhor, meu amigo Gil, meu Deus, presbítero Gilson, vamos lá. Entenda uma coisa, João 14,6, o que Jesus diz assim, ó? Eu sou o caminho e o quê? Vamos lá, a palavra verdade ali não é letinos, agora é aletine. Qual é a diferença desses dois? Nenhuma, mas qual é a conjugação dela? Muita coisa. Porque a palavra letine significa verdadeiro e não esconde nada. Isso Jesus falando ser humano aqui na terra. Ele glorificado diz, agora sou verdadeiro. Qual a ideia? Aletinos. Aletinos significa, é a mesma semelhança do que eu sou embaixo. Qual é a ideia? Ah, vou falar. Qual é a ideia? Eu não sou 2 caras. Eu não fico falando mal de você por trás. Eu sou verdadeiro embaixo, mas eu sou verdadeiro em cima. Quero ver da glória agora. Cadê? Quem é verdadeiro manifesta aí. Cadê? Deus está dizendo para alguém, seja verdadeiro. Mas Elias, ninguém gosta do meu jeito. Deixa de não gostar. Seja verdadeiro. Fala aí. É por isso que eu gosto do pastor Eliel, gente. Porque quando ele chega, ele fala rasgado e acabou, irmão. Não gostou? A porta está lá, ó. Por quê? Ver. Agora eu vou usar uma frase que ele diz: para de ser frouxo. Seja verdadeiro. Agora terceiro, ele diz, ele é santo, ele é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Repita comigo, chave de Davi. Cleida, David. Cleida é chave. Pode ser um objeto tanto material quanto espiritual. Em outras palavras, é chave de abertura ou acesso. Qual é a ideia? Se tem a chave é porque ele sabe qual porta abrir. Agora, eu já vi gente falando assim, ó, a igreja de Filadélfia ganhou a chave. Não, Deus não deu a chave. Ele é o portador da chave. Pegou? Ele é o portador, porque além dele ser santo, verdadeiro, ele tem a chave. A palavra tem ali, no grego, é domínio de algo. Em outras palavras, no original está escrito, eu sou santo, verdadeiro e que tenho domínio na chave da minha mão.
E eu só vou abrir se a igreja me adorar. Vamos lá. Por quê? Gente, todo mundo sabe aqui, inclusive, já até foi falado aqui, Isaías 22. Mas sabe qual é o mais interessante, gente? O que tinha lá em Isaías 22, que Sebna foi substituído por Eliaquim. Porque até então, gente, nós entendemos claramente que lá, dele vai ser colocada a chave da casa de Davi. Daí tudo bem, acesso. Mas o que tinha na casa de Davi? Simples, tinha a autoridade do reino. Só uma deu glória, vamos lá. Tinha a autoridade do reino, que no caso é a linhagem davídica. Segundo, tesouros reais, ou seja, tesouros no templo, utensílios sagrados, prata, ouro e especiarias. Terceiro, conselho real. Qual é a ideia? Além de ter no tempo profetas, tinha também gente que ensina. Ou seja, não é só profetada, tem que ter alguém para ensinar. Porque, vou falar, meu Deus. Porque hoje em dia o tanto de profetada que tem por aí, né, gente? É muita coisa, não é, gente? É tanta profetada. Até fala inglês se deixar, né? Mas sabe o que Deus fala? Profeta tem que ter? Tem. Mas também tem que ter alguém para ensinar. Porque uma igreja equilibrada é que tem palavra. Opa, alguém deu glória ali, palavra, unção, poder, profeta, salmos, cânticos, e assim vai. Se só ter profeta, acabou, irmão. Não tem como não. Agora, sabe qual é interessante? Tinha também conselho real dentro da casa de Davi. E o quarto, a porta do Messias. É por isso que Deus falou: substitui Sebna. Pergunte para mim, por quê? Porque Sebna queria o cargo para se vangloriar. Vou falar. Agora vai. Quero ver agora você dar glória nesse momento. Vamos lá. Qual é a ideia aqui, gente? Primeiro, ele mandou construir um túmulo majestoso. Ele nem era rei. Segundo, usava o cargo para se gloriar. Ao invés de ajudar os outros, pisava nos outros. Eita, diminuiu, glória a Deus, né? Vamos lá. Terceiro, sabe o que Deus falou? Eu vou tirar você violentamente do teu cargo. A palavra hebraica aqui é vahat tiritka, que significa: eu vou te derrubar quebrando a tua perna. Em outras palavras, soberbo tem dias contados. Eu sei que aqui tem humilde, soberbo só tem lá perto de onde eu moro, né? Agora aqui tem humilde. Se tem adorador aqui nessa casa, Deus está dizendo: não se preocupa quem é de nariz em pé, o dia dele está contado. É Bíblia, tá, gente? E outra, ele diz que vai ser lançado distante. Qual é distante aqui, gente? Ele vai ser lançado como uma bola. Pena que não tem como colocar lá, tem como? A palavra bola aqui é kator. É uma bola nessa bola que a gente utiliza no futebol. Não. Era uma bola de couro que era usada por soldados na época, para criar resistência. Em outras palavras, ele está dizendo: Sebna é igual uma bola. É jogado para o lado, é jogado para o outro, é jogado para o lado, é jogado para o outro. Então, quando Jesus falou que ele tem a chave de Davi, ele falou: eu tenho para você, quando você vem até mim, você tem acesso à autoridade, acesso ao conselho. Não, tem mais. Além de você ter acesso ao conselho, quando você entra ferido, você sai o quê? Então, eu posso profetizar para quem trouxe glória aqui? Se você chegou aqui hoje ferido, Jesus, ele está chegando hoje para te curar nesse momento. Eu vejo Deus sarando ferido. Eu vou pegar aquilo que Felipe falou aqui, Hoje é noite de tratamento hoje. E por que é noite de tratamento? É porque Deus está curando feridas aqui. Feridas que antes estavam abertas.
E hoje Deus está curando, passando bálsamo. É por isso que ele diz: eu tenho a chave da vida. Por quê? Que abre. Bom, isso aqui é lindo, vamos lá. Que abre ninguém, feche ninguém. A palavra fecha aqui é cleiô. Cleiô significa fechamento de ciclo. Mas sabe o que é interessante, gente? Que quem fecha não é a gente. Oh, meu Deus, está na Bíblia, gente. Ele está dizendo que eu abro. A palavra abrir, ou aberta, vem de anoigo. Anoigo significa acesso. Em outras palavras, gente, quem crê que Deus controla a sua vida, levanta a mão. Você crê? Você só respira por causa do eterno, correto? Sim ou não? Então ele está dizendo, então tem luta que não é para tu ter. É por isso que eu estou fechando ciclos na tua vida. Porque tem ciclo que já se fechou há muito tempo e você está insistindo por quê? Deus já falou contigo, fecha esse ciclo, fecha esse relacionamento, mas você continua. Aí o que Deus faz? Já que você, por sua pessoa, não quer sair, eu próprio vou me encarregar de fechar. Mas Elias, eu amo, eu gosto, eu quero estar junto. Deus está dizendo, eu já fechei o ciclo. Mandaraia Joma. Para de insistir em ciclos que Deus já se fechou. Cadê? Alguém está gravando aí, tá, né? Filma a cara do negão aqui agora. Isso, filma bem a cara, dá zoom aqui. Você que está aí, ó, na live nesse momento. Eu acredito que deve ter umas 32 ou 60 pessoas, não sei. Mas você que está assistindo, Deus está dizendo, tem porta, tem acesso que Deus já fechou. Para de insistir em lugar que Deus já fechou. Não insista, senão você vai ter luta. Mas por que o vento está soprando? É porque você está entrando em lugar onde não deve entrar. Quero ver da glória agora. Parou, né? Para de entrar nesse relacionamento que não é de Deus. Para de entrar nessa proposta que é do diabo. Deus está fechando o ciclo hoje. Cadê a glória? Parou, gente? Parou? Eu abro, mas eu também fecho. Você não disse que eu sou dono da tua vida? Então se eu sou dono, tu vai chorar em algumas áreas. Mas está chorando por quê? É melhor você chorar agora do que você permanecer o dia todo sofrendo. Parou, né? Vamos lá. Versículo 8 agora, por favor. Ele diz assim, ó, conheço as tuas. A palavra conhecer aqui é oída. E pegando o gancho do pastor Enéas, oída, além de olhar, ele anda do ladinho. Quando ele está dizendo assim, ó, conheça a sua obra, a palavra obra aqui é ergon. Ergon significa, eu conheço o seu movimento. Ou seja, além de eu estar de olho, eu ando do teu lado. Oxi. E ainda conheço o teu movimento. Cadê? Tem movimento aqui? Tem. Elias, que movimento é esse? Pode me explicar? Eu posso. O levantar da sua mão, o glória que você dá, o seu choro lá dentro do quarto. É quando você quer desistir, aí está dizendo, estou do teu ladinho. Quando você pensa que está sozinho, é aí que ele está junto com você, dizendo, eu estou contigo. Eu estou do teu ladinho. Conheça as tuas obras. Agora vamos lá. Isso aqui, repita comigo. Eis que ponho diante a palavra. Aqui tem gente que é médico aqui, hein? Se eu errar, misericórdia, me ajuda, Jesus. A palavra para diante de ti é enopion. Enopion é a palavra moderna para oftalmologista.
Em outras palavras, eis que ponho diante dos teus olhos uma porta. A palavra porta aqui no grego é túria. Repita comigo, túria. Tem gente que fala grego aqui, ó, tá vendo? Túria significa eis que ponho diante dos teus olhos. Significado do túria, aberto ou acesso. Gente, se você dobrar o seu glória, eu tenho certeza que vai dar bom. Qual é a ideia aqui? Túria significa acesso a dons ministeriais, acesso à presença de... acesso à graça, já tem gente pegando de pé, acesso a... aproveita para pegar isso aí. Deus está liberando acesso na Adelec. Agora, se prepare, pastores, você vai ter acesso. Se Satanás querer colocar a pata, Deus vai tirar a pata e tu vai chegar. Deus, pega na mão de alguém aí, segure na mão dele e diga: se prepare. Até ontem você não tinha acesso, mas hoje Deus está liberando o céu aberto para você ter. Olha lá, tá pegando lá, ó, pegou. Só quem tem acesso aqui, abre a boca. Deus está te... Se prepare. A Adelec vai ter acesso. Se prepare, pastor Liel. A Adelec vai ter acesso. Acesso. Eu vou profetizar. Isso aqui está no ambiente espiritual. Eu estou num ambiente espiritual aqui agora. Pastor Gilberto, pastores que estão aqui, há uma graça que perpassa nesse ambiente. E Deus está dizendo: chegou a hora de cadeias ser quebradas. Chegou a hora de corrente ser quebrada. Chegou a hora de palavra contrária ser jogada por terra. Deus está te dando acesso. Acesso. Você pode profetizar para alguém? Deus está te dando acesso. Olha para eles, Deus vai te dar acesso. Diga para ele: a sua vida financeira não vai ser mais a mesma. A sua vida conjugal não vai ser mais a mesma. Deus está te dando acesso. Olha lá. Deus está te... Deixa eu ver, tem 4 pentecostais aqui? Tem, eu sou maluco. Deus está dizendo para alguém: eu ouço cadeias quebrando hoje. Tem gente aqui que chegou bloqueado. Tem gente aqui que chegou parado. Deus está dizendo: a porta está aberta. Tem acesso liberado ali, pastores. Tem acesso liberado aqui, gente. Tem acesso liberado à tua vida hoje. Quem acredita? Se você acredita, eu acredito junto com você. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Deus está liberando acesso. Chega, vamos lá. Ele está dizendo: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Repare, gente, a porta aqui, pastores, não está fechada. A porta está o quê? Mas vamos ver na Bíblia se essa porta foi aberta forçadamente. Alguém forçou? Vamos lá, tem gente que lê Bíblia aqui, gente. Vamos lá. Alguém forçou a porta aqui? Não, né? E por que não forçou? Porque olha o que o texto diz.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, aonde ninguém pode o quê? Tendo pouca... então sabemos que a porta não foi forçada. A palavra força aqui no grego é mikron, que vem da palavra moderna microscópico. Alguém aqui tem um microscópio em casa ou já viu um microscópio pessoalmente visto assim? Alguém já viu? Cadê? Já viu? Qual é a função do microscópio, gente? Não pega. É o quê? Aumentar o que está o quê? Quem falou que eles estão com pouca força é quem? Foi Jesus. Tendo pouca... A palavra força aqui é dunamis. Dunamis tem de duas raízes: poder, exército, e tem uma terceira: poder vindo do alto, entrando no homem. Quando ele está dizendo assim, ó, tendo pouca força, eu vou ampliar. Abrindo parênteses aqui, gente. Nós pensamos que não temos força. Aí lá do céu, pastor, sabe o que Deus faz? Anjo, me dá um microscópio aí. Não, pega aí. Não dá não. Porque ainda que eu tenha cabelos brancos, eu consigo enxergar com olhos como de fogo. O que vai acontecer? Eu estou olhando lá, e essa pessoa que está dizendo, eu não tenho o quê? É porque você não sabe que ainda tu tem. Eu só preciso apenas ampliar. Tu tem um pouco ainda, vou ampliar. Pouca força. Então vamos lá, gente. É aqui que está escondido o porquê que eles escolheram ser fiéis. Está aqui. Por que ele fez isso? Mesmo tendo pouca, e não negastes o quê? A palavra nome aqui é noma no grego, que significa autoridade. Em outras palavras, ele está dizendo, mesmo tendo pouco poder, não negastes a minha autoridade. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, para nós nessa noite. Sabe por que você escolheu ser fiel? É porque quando você estava com pouca força, a sua fidelidade... isso aqui... Se tu não deres glória a Deus, tá mal agora. A sua fidelidade faz com que o portador da chave diga, a porta já está aberta nesta noite. Qual é a ideia aqui? A chave continua em Cristo, mas a fidelidade destrava a porta, destrava a ação de Deus. A fidelidade não nos dá a chave, mas garante a porta aberta com quem tem a chave. Deus está dizendo para alguém aqui, tendo pouca força. Gente, essa palavra força aparece 119 vezes no Novo Testamento. Vamos lá, se 1, 2, 3 já é quesito de acreditar, imagine 119. Deus está dizendo para alguém, é quando você está na segunda sem força, mas ele abre. É quando você está na terça sem força, mas ele abre. É quando você está na quarta sem força, mas ele abre. Eu vou chegar até sábado para toda a glória. É quando você está na quinta sem força, mas ele abre. Quando você está na sexta sem força, mas ele abre. Quando você está no sábado sem força, mas ele abre. Se prepare, tem porta aberta. Tem porta aberta. Tem porta aberta. Entenda uma coisa, gente, para me terminar agora. Segundo a arqueologia, Filadélfia era uma cidade modesta, enquanto Sardes e Laodiceia queriam reputação, Filadélfia se escondeu na fidelidade. Fica de pé comigo, por favor. Filadélfia não era popular, ela era pura. Filadélfia não era forte, mas ela era fiel. O céu se inclinou para ela. Agora eu vou profetizar, levante as suas mãos para cima. Alguém sabe qual é o significado do número 8? 8.
8 anos dessa igreja. E nesses 8 anos, você teve pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Então esse ciclo é de quem resistiu. E para você perceber, o número 8 aparece praticamente na Bíblia. A primeira, 8 pessoas na arca, Gênesis 7:3. Circuncidado ao 8º dia, Levítico 12:3. E Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é a contagem de 8. Eu vou profetizar para Adeleque. Não foi sorte, não foi marketing, foi fidelidade. Eu vou terminar agora. Deus está dizendo para alguém aqui: eu conheço as tuas obras. Mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome. A Filadélfia não tinha palco, mas tinha altar. Não tinha visibilidade, mas tinha firmeza. Não tinha estrutura, mas tinha essência. Deus está dizendo para alguém: eu pus uma porta. Levante a mão para receber. Assim você adora, assim você intercede. Para receber tem que ser assim. Que porta é essa? Porta de crescimento, porta de autoridade espiritual, porta de multiplicação de frutos, porta do alcance nacional e ministerial. Quem acredita? Nesses 8 anos, a Adeleque escolheu ser pura e não profana, ser verdadeira e não superficial, ser noiva e não meretriz, ser perseverante e não popular, ser bíblica e não conveniente, ser luz e não trevas, ser raiz e não maquiagem, tendo possibilidade de escolher a tentação, mas escolheu ser. Aplauda, aplauda. Feche os teus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja. Uma igreja que não busca aparência, mas permanência. Uma igreja que não quer posição, mas quer porta aberta do céu. Senhor, nos dá, meu Pai, uma fidelidade, como o Senhor deu, meu Pai, e como o Senhor olhou para a Filadélfia, que não negocia a verdade por nada, que Senhor sempre cela conosco a tua verdade. Pai, eu te peço, nos transforma em colunas eternas no seu templo. Nos escreve um novo nome, não o nome do passado nem da vergonha, mas é o nome da promessa. Pai, quando o Senhor vier, não nos encontre caídos, não nos encontre distraídos ou mornos, mas firmes, fiéis e prontos, porque o Eterno nos